Oi, meu nome é Natália Diegues e hoje eu trouxe para vocês um vídeo muito especial de cuidados com a voz, coisas que a gente precisa evitar para manter uma saúde vocal, para manter a sua voz por muito tempo. E o primeiro cuidado, que é o mais comum, muita gente já ouviu falar, é a hidratação. Ela é realmente muito importante porque os movimentos das suas pregas vocais, eles só acontecem direitinho se elas estiverem bem hidratadas, bem lubrificadas, para que esse movimento aqui aconteça de forma harmoniosa, de forma adequada. E a hidratação, ela deve acontecer gradualmente durante todo o seu dia. Não é aconselhável beber um copo de 300 ml, por exemplo, de uma vez só. É legal tomar vários goles durante o dia para manter realmente essa hidratação e manter a prega vocal bem lubrificada para não causar nenhum prejuízo à sua voz. Além dessa hidratação sistêmica, que é realmente beber a água, nós também utilizamos a hidratação direta, que é quando a hidratação acontece diretamente nas pregas vocais por meio de nebulizadores, a aspiração do soro fisiológico com a gazinha próximo ao nariz. Então você pode usar o soro fisiológico a 0,9% no nebulizador e na gazinha também. E aí você puxa esse ar com a gazinha na frente. Pode puxar pelo nariz e também pode puxar pela boca. Em contrapartida à hidratação, existem hábitos, coisas que a gente faz no dia a dia que prejudicam a nossa voz, causando justamente o contrário, que é o ressecamento das pregas vocais, de todas as estruturas do trato respiratório superior. E o primeiro deles é o fumo. Fumar é um hábito que causa vários danos para todo o corpo, mas para a voz especificamente, ela pode gerar um ressecamento e uma irritação causada pela fumaça do cigarro. Além disso, as toxinas também são muito prejudiciais, causando irritação, inchaço e rouquidão. E a longo prazo, existe o câncer de laringe, que é associado ao hábito de fumar. Paralelo a isso, temos o álcool, que também normalmente é utilizado junto, álcool e cigarro, mas principalmente as bebidas destiladas causam uma irritação maior para essa prega vocal, causam um dano maior para a sua voz. Além de toda a irritação e ressecamento causado pelo álcool, ele também tem uma função anestésica. Então, se você consome o álcool, você pode não sentir muito bem a sua garganta. O que isso pode causar para a sua voz? Se você não percebe muito bem, você não consegue entender quando você está gritando, quando você está colocando força para cantar. E aí vai prejudicar, porque você vai acabar passando dos limites, colocando muita força e depois machucar a sua voz. Você só vai perceber no dia seguinte ou horas depois do efeito do álcool, anestésico, já tiver passado. A minha função não é falar para ninguém parar de beber, para ninguém parar de fumar, é na verdade conscientizar sobre os riscos associados a esses hábitos, principalmente para sua voz. Então, se você está num processo de parar de usar, parar de beber, parar de fumar, é interessante você começar a trazer isso para sua agenda de shows. Então, se você tem show sexta, sábado e domingo, são os dias que você provavelmente não vai beber e não vai fumar. Tentar fazer isso para preservar a sua voz, preservar o seu instrumento de trabalho. Outras drogas, como maconha e cocaína, também causam irritação em todo o trato respiratório superior, toda a prega vocal, garganta. No caso da cocaína, a gente ainda tem um efeito muscular de hipotonia. Então, se sua prega vocal é músculo, ela também vai sofrer as ações da cocaína. Também é importante pensarmos nas alergias. Sinusite, rinite, todas essas ites são prejudiciais para a sua voz porque elas geram uma irritação natural dessa inflamação. Então, toda a estrutura do nariz, garganta podem estar comprometidas e o acúmulo de muita secreção. Com esse acúmulo de secreção, a gente tem o nariz entupido, a obstrução nasal. Isso para a voz é prejudicial porque quando a gente canta, a gente precisa sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente precisa sim do ar saindo pelo nariz.
É óbvio que com equilíbrio, né? Não vai sair inteiro pelo nariz. Mas a gente precisa, em alguns momentos, que esse ar saia pelo nariz, até para nos dar mais projeção da voz, ou seja, a voz sair mais clara, mais para frente. E quando nosso nariz está entupido, essa projeção fica comprometida, parece que a voz está presa na garganta. Por isso é muito importante a lavagem nasal e, mais ainda, que você procure um médico otorrino para cuidar disso, para você se prevenir de problemas na voz. Alguns medicamentos também causam aquele efeito que eu falei no início de ressecamento das pregas vocais, ressecamento da mucosa. O que você precisa pensar? Você não vai parar de tomar o seu remédio, porque você precisa por N motivos. Mas, se você sabe o efeito que ele causa, você pode se prevenir e tentar minimizar esses efeitos. Os medicamentos antihipertensivos, diuréticos e até o famoso Rocutan, eles têm esse efeito de ressecamento de todo o organismo. Sabendo disso, o que você vai fazer? Redobrar a sua hidratação. Então é muito importante saber o que você está tomando para realmente cuidar do efeito colateral que pode vir e prejudicar a sua voz. Existem também alguns hábitos que a gente chama de hábitos vocais inadequados. Esses hábitos trazem prejuízo para a voz porque a gente coloca esforço na musculatura laríngea, na musculatura cervical e aí prejudica muito a voz. Quais hábitos são esses? O primeiro é pigarrear. Pigarrear gera um impacto muito grande entre as pregas vocais, porque é como se a gente estivesse realmente batendo uma na outra com muita força. Isso gera inchaço, rouquidão e normalmente quem faz uma vez, faz muitas vezes e é um hábito muito ruim para sua voz, para a saúde da sua voz. Outro hábito que é gritar. Tem gente que fala gritando o tempo inteiro, que grita o tempo inteiro, que chama alguém gritando o tempo inteiro e também causa isso que eu falei, esse impacto muito grande nas pregas vocais, gerando inchaço, rouquidão, irritação. Existe o hábito de sussurrar. Deve estar pensando assim, sussurrar é tranquilo, né? A gente fala baixinho, não tem problema nenhum. Só que sussurrar é tão maléfico para sua voz, faz tão mal para sua voz, quanto gritar. Você acredita? Pois é, quando a gente sussurra, a gente também coloca muita força, muito impacto nas nossas pregas vocais, gerando tudo aquilo que eu falei, rouquidão, inchaço, atrito, desconforto, irritação. É importante evitar os sussurros, os gritos e pigarrear. Outro vilão da voz é o ar-condicionado. O ar-condicionado gera, exatamente falando aqui no vídeo, que é o ressecamento. Então, se você não pode evitar, não pode desligar, né, tá num ambiente compartilhado com outras pessoas, você vai fazer aquilo que eu falei antes. Beber muita água para redobrar essa hidratação, porque você já sabe que o ar-condicionado vai gerar esse desconforto aí para você. O melhor de tudo seria desligar, né, dar uma pausa ali no ar-condicionado, mas se isso não for possível, você já pode manter a sua hidratação ali, tomar mais água que você já tomaria para continuar com as pregas vocais lubrificadas, hidratadinhas, com todos os movimentos preservados. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha com amigos que precisam saber dessas dicas e fiquem ligados que vai ter muito vídeo legal aqui no canal. Já se inscreve para não perder nada, ativa as notificações também e um beijo, até o próximo vídeo.